Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero comentar com você quais são as principais notícias que podem movimentar o mercado para a semana de 21 a 25 de março de 2022. Nesse vídeo eu quero te mostrar esses elementos direto aqui no site do investing.com. Basicamente o calendário econômico que eu acompanho, né, todos os dias, br.investing.com/economic-calendar. Tá? Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você acessar esse site gratuitamente, está em português. Também, né, tem outros idiomas. E eu entendo que é importante nós entendermos, nós pensarmos sempre nas notícias que movimentam o mercado. O que está acontecendo? Tá? Eu comecei a falar disso alguns anos atrás. Algum tempo atrás eu comecei a falar a respeito das notícias, a respeito de análise macroeconômica. Isso melhorou a minha visão em termos de expectativa no mercado financeiro. Eu tenho trazido um pouco para você desse conteúdo aqui. Então, se você ainda não está inscrito aí no canal, se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo, porque é muito importante. Assim a gente ajuda a contar para o YouTube e para as outras pessoas que existe um conteúdo de qualidade aqui nesse canal. Beleza? Bom, vamos para a notícia. Eu entrei aqui no site do investing.com. A gente pode ver já no domingo, a gente tem notícias aqui de taxa de juros para China. Não sei se você opera o yuan chinês ou não, porém existe aqui uma notícia de decisão de taxa de juros. Eu particularmente acredito que se mantém inalterada essa taxa de juros. Tá? Na segunda-feira, só sinalizando aqui os pontos, né, para ficar bem claro, segunda-feira, 21 de março de 2022, tá? E aqui a gente tem a bandeira, a moeda, né? Aqui nessa coluna nós temos o resultado que vai sair, né? Nós temos a projeção, quando existe alguma projeção, e nós temos a leitura anterior, qual foi o movimento anterior, tá? Então são esses elementos, ok? Essas coluninhas ela desaparece aqui, mas a gente sabe que aí estão os pontos principais. Na segunda-feira nós temos discurso da senhora Christine Lagarde às 4h30 para o euro. Isso aqui é importante para a gente entender por que os traders prestam atenção no que essa mulher tem para falar. Ela é presidente do Banco Central Europeu nesse momento. E quando ela fala alguma coisa, as pessoas, ou os traders, investidores, procuram dicas sobre aquilo que pode acontecer em termos de política macroeconômica no futuro. Basicamente, se vai aumentar a taxa de juros, diminuir, se vai existir uma maior facilitação de acesso ao crédito ou não, e etc. Portanto, isso aqui é uma notícia bastante subjetiva, porque, né, se espera aí, acompanha o que ela tem para dizer, procurando, né, sempre entender o que pode acontecer no futuro. Às 11 horas nós temos o discurso do Powell, né, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, o banco mais fodão do planeta, tá, às 11 horas da manhã, e a ideia é exatamente a mesma coisa. Geralmente se fala o quê nesses discursos? Cara, qual que é a perspectiva enfim, do mercado de trabalho? Como é que está o mercado de trabalho? Como é que está a questão, né, do desemprego? Se está alinhado com os objetivos do Banco Central? Como é que está a situação da inflação? Se eles têm a intenção de utilizar um pouco mais suas ferramentas para controlar a inflação ou para aquecer a economia? Como é que está a emissão e compra de títulos e etc. Tá? Portanto, é bastante importante. Além disso, não tem nada mais. Eu, particularmente, acompanho sempre, né, essas notícias, mas não tomo decisão baseada nelas. Tá? Acompanho para entender o panorama, o cenário principal. Dia 22 de março, na terça-feira, nós temos aqui discurso novamente da Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, às 10h15 para o euro. Tá? Temos outras notícias aqui de duas estrelas, né, que são notícias de médio impacto. Tá? Discurso do Williams, membro do FONC, não é algo tão importante, até porque ele não tem um poder de decisão tão importante quanto o Powell. Tá? Na quarta-feira, 23 de março, aqui já temos algumas coisas aí bem pontuais, que nós temos índice de preço ao consumidor para Libra. Tá? E a gente vamos dar uma olhada um pouco nisso. Às 4 horas da manhã, Libra, IPC, índice de preço ao consumidor anualizado, né, referente ao mês de fevereiro. A leitura anterior havia sido de 5,5% e agora a expectativa é 5,9%. Vou te mostrar isso aqui rapidamente, só para a gente entender em que pé que está a inflação na Inglaterra. Tá? Quando a gente olha para cá, o gráfico, a gente consegue ver que a inflação na Inglaterra é a mais alta dos últimos bastante tempo, né? 5,2%, aqui foi 5,2% também em 2006. Então, a gente está falando aqui da inflação mais alta desde 1992.
tá? Aproximadamente aqui 92. É uma inflação bastante alta e é por isso que o Banco Central da Inglaterra já começou a aumentar a taxa de juros. Se essa inflação vier em 5,9, tal como esperado, né, é uma inflação bastante alta e preocupante. Eu vejo pessoas, um pequeno parênteses aqui falando, né? Eu vejo pessoas falando da inflação no Brasil, a inflação está alta e etc. Pois é, isso é verdade, tá? Porém, não é algo que está acontecendo apenas no Brasil, ok? Está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos está com a inflação mais alta dos últimos 40 anos. A Inglaterra, acabei de mostrar para vocês, é a inflação mais alta desde 1992. A gente está falando de 30 anos de história, né? Então, é uma coisa bastante importante, muito relevante que a gente precisa pensar. Tá? E a inflação realmente é alta também, 5,9% em um país, né, aí da Europa, não é algo muito normal, tá? Não é algo que a gente está acostumado a ver. Também temos pronunciamento do Bailey, né, do Banco Central da Inglaterra, novamente discurso do Powell às 9 para a Libra. E aqui nós temos algumas coisas, vendas de casas novas. A última leitura havia sido, deixa eu pegar minha canetinha, a última leitura havia sido de 801 mil novas casas, né, venda de casas novas, e a expectativa agora é 813 mil casas novas. Por que é importante isso aqui? O que ele mede, né, a leitura de casas, venda de casas novas? Como é que está o aquecimento, como é que está a situação do setor imobiliário, tá? Se está aquecido ou não. Quanto maior, né, for a venda de casas novas, significa que mais aquecido está o setor imobiliário e, consequentemente, isso é um bom retrato aí de como está a economia. Na quinta-feira, aí tem notícia pra caramba, tá? Quinta-feira, fique esperto, tem taxa de juros para o franco suíço, né? Tá em menos 0,75, é esperado que se mantenha em menos 0,75. Tem a avaliação da política monetária do Banco Nacional da Suíça, às 5h30 da manhã, tá? Então, o franco suíço pode dar uma balançada na quinta-feira. Temos PMI composto, PMI industrial e PMI do setor de serviços para a Libra. Está em leituras bastante altas. Essa leitura aqui está bem próxima aí do que geralmente é considerado uma economia que está bastante aquecida. Tá? A última leitura foi 59,9. A expectativa do PMI composto é de 58,7. PMI industrial 58, a expectativa é 57. A PMI do setor de serviços, a última leitura foi 60,5 e agora a expectativa é 50,0. Se a gente der uma olhada aqui no PMI, só para te mostrar, é importante a gente ver o gráfico, tá? Entender como é que está o desenvolvimento dessa leitura. A gente pode ver que a última leitura está bastante próxima aqui das máximas desse indicador macroeconômico, ok? PMI industrial, vamos dar uma olhada se tem aqui um pouco mais de informações. A gente pode ver que está na parte superior, né, da leitura do indicador. Então isso mostra que a economia na Inglaterra, pelo menos de momento, né, se mantém aquecida. Às 6h30 da manhã nós temos coletivo de imprensa do Banco Nacional, do Banco da Suíça, tá? Aqui a ideia é a mesma coisa do discurso da Christine Lagarde, tá? Ou do Powell. Por quê? Porque, né, aqui a gente vai ter um panorama para entender quais foram os motivos que fizeram com que eles decidiram aumentar ou não a taxa de juros, qual que é a perspectiva do futuro. Então, como tem decisão de taxa de juros às 5h30, né, e às 6h30, uma hora depois, tem coletiva de imprensa, é muito possível que os responsáveis aí se pronunciem dizendo por que eles decidiram aumentar, manter, etc., qual que é a perspectiva para o futuro, se, né, o crescimento econômico, a meta de inflação está alinhada ou não, tá? Temos núcleo de pedidos de bens duráveis para o dólar e pedidos iniciais por seguro-desemprego. Essa notícia sai toda quinta-feira, pedidos iniciais por seguro-desemprego. A última leitura foi 214 mil e essa leitura se espera que seja 211 mil. É basicamente a quantidade de pessoas que solicitaram seguro-desemprego na semana anterior, tá? Esse 200 mil, perto aqui de 200 mil, é um nível também que está bem próximo das mínimas desse indicador macroeconômico que sai toda quinta-feira. Okay? Se a gente pegar aqui, ó, e ver um pouco como é que estava o cenário da solicitação de seguro-desemprego antes do começo do Covid, a gente vai ver leituras aqui, ó, 211 mil, 207, 208, 220, 222, né? Várias leituras baixas. Aqui foi 193 em 18 de abril. Mas na média, né, o que estava acontecendo aqui, a gente pode dizer que estava aqui na casa de 213 mil.
antes do começo do Covid, né? Então, quer dizer, depois, é claro, aí disparou, né? Aqui chegou a ter quase 7 milhões de pessoas solicitando o seguro-desemprego em apenas uma semana, no auge do Covid, e agora a leitura mais recente já mostra para a gente ele voltando para níveis realmente mais baixos. Inclusive, essa leitura do dia 9 de dezembro foi a leitura mais baixa aí dos últimos muitos anos, tá? 188 mil. Então, em torno de 200, olha lá, 214 mil, né, as últimas leituras é considerado o nível inferior do indicador de solicitação de seguro-desemprego dos Estados Unidos, mostrando que a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos está bem bacana, tá? Tá bem interessante. Então isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos vendas no varejo, que é bastante importante. A expectativa é que tenha acontecido um aumento de 0,8%, a gente vai ver como que vai acontecer. E vendas pendentes de moradias para o mês de fevereiro, a expectativa é que tenha aumentado em 1,5%. Muito importante a gente sempre pensar a correlação, como que se comporta o mercado quando há expectativa frustrada. Então, por exemplo, aqui a última leitura que a gente viu, né, a expectativa era de 1,5%. Quanto mais distante vier esse número, né, imagina que venha menos 5 ou que venha mais 10, né, números bem distantes, quanto mais distante, maior a probabilidade de que o mercado se movimente, por causa que aí houve uma ruptura da expectativa comparado com aquilo que se esperava e aquilo que realmente aconteceu. Beleza? Então essas são as notícias, fique esperto a semana que vem, sempre cuidado, né, com o seu gerenciamento de risco, com a sua disciplina, mantenha tudo em dia, eu tenho certeza que isso vai trazer bons resultados para você. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou te falar um pouco dos sites que eu acompanho para entender notícia, alimentar aí a minha cabeça, né, a minha visão, com as informações que eu preciso a respeito do mercado financeiro, o que está acontecendo no mundo e como que isso pode refletir no meu dia a dia como trader, beleza? Se você gostou desse vídeo, se está gostando dessa série de 2022, deixa seu like nesse vídeo, é importante. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, a gente se vê amanhã. Até mais.